Então vamos lá, vamos começar o sistema urogenital. A gente vai falar sistema urogenital, o que compõe o sistema urogenital. Nós temos rim, né, a parte urinária e a parte reprodutora, né, o rim, ureter, bexiga, uretra. Então, é basicamente isso. E aí, o sistema reprodutor, testículo, pênis, vagina e útero e ovário. Nós vamos falar de técnica, tá? Não vamos falar de doenças, não vamos falar de patologia, não vamos falar de nada disso. Vamos falar só das técnicas cirúrgicas aplicadas nesses sistemas. O que é importante, né? A gente vai falar de técnica, é importante a gente saber a anatomia, né? As vias de acesso que a gente tem que para acessar cada sistema de cada órgão desse, as indicações cirúrgicas, os materiais mais adequados e suas complicações. Anatomia da parede abdominal, anatomia do sistema urinário, anatomia do sistema genital masculino e feminino. Sem isso, a gente não tem como realizar um procedimento cirúrgico de forma segura. Os planos anatômicos. Né, a gente viu semana passada, né, sistema, as diferentes áreas de incisão cirúrgica, né? E aí vocês fizeram o trabalhinho, acho que nem todos fizeram, que tem poucos que entregam, nem todo mundo entregou, para fazer as vias de acesso, né? Então, cada via de acesso determina, é escolhida dependendo da posição de cada órgão que a gente vai realizar a cirurgia. Então, quando estiver preenchendo a ficha lá, por exemplo, você vai fazer uma nefrectomia, né? Você vai escolher a via de acesso para a nefrectomia. A gente vai ver qual é a via de acesso. O rim está onde? Né? Ele está na região caudal, a primeira costela. Você pode fazer um acesso pelo flanco, ou seja, uma laparotomia ou uma celiotomia, né? Então, a gente escolhe aí qual é a melhor via de acesso. E aí vocês vão descrever, para o rim não vai precisar, né? Então, você descreveria via de acesso X, área de tricotomia e antisepsia, e depois isolamento do órgão em questão, e aí a ligadura dos pedículos vasculares. Então, a gente tem lá, lembrando, a região epigástrica, mesogástrica e hipogástrica, né? Então, são as três principais regiões e a laparotomia que é feita pelo flanco. Então, a gente precisa entender aonde está o quê? Né? O rim normalmente está onde? Na região epigástrica, né? A incisão pode se estender à região meso, se a gente estiver trabalhando com o rim direito, que ele é mais abaixo, né? Se a intervenção for em ureter, a gente tem que saber em que lugar, qual é a patologia que a gente opera em ureter. Normalmente, ureter ectópico ou cálculo que se desloca do rim e vai para o ureter. Então, a gente tem que saber aonde está esse cálculo para saber qual é a via de acesso que a gente vai escolher. Né? E bexiga. A bexiga está lá embaixo, na região hipogástrica. Tá? Então, as três vias de acesso para o urinário é essa. Pode ser uma das três, dependendo de acordo com que patologia a gente está lidando. E aí, só para lembrar, né, as vias de acesso, quando a gente escolhe fazer uma mediana, né, a gente consegue ter uma lesão menor, porque a gente está entrando na aponeurose das musculaturas abdominais, né? Então, não tem muito sangramento, não tem muita recorrência. Quando a gente escolhe fazer um acesso lateral, a gente tem vários vasos, então tem sangramento, tem músculo, você dilacera ou corta músculo, então tem um trauma bem maior. E para a gente fazer o acesso abdominal ou lateral, a gente precisa saber a disposição da musculatura, né? A anatomia da parede abdominal, né? A parede abdominal é composta por diversos músculos, né? O músculo abdominal transverso é o mais interno, abdominal externo, abdominal interno e o retroabdominal. E aí vai depender de onde você vai incidir, você vai ter que reconstruir todos esses músculos, né? Então, por isso que a maioria das pessoas preferem acessar a linha média, que não precisa reconstruir todas essas camadas no pós-operatório, né? No transoperatório.
Então tá aí, ó, uma anatomia breve do sistema reprodutor e urinário, né? O sistema reprodutor, a anatomia é mais simples, né? E aí quando a gente passa para o sistema urinário, a gente tem diversas particularidades em relação à vascularização que a gente vai ter que decorar essa vascularização aí. Então tá aqui, ó. Vamos lá. O útero ele fica, né, entre o reto e a bexiga, né? O útero ele é vascularizado pela uterina, mas antes de entrar a uterina, a gente tem diversos vasos, né? É um ramo que vem da aorta, vai se bifurcando em ilíaca, né? E aí vai aqui, ó, pudenda interna, da pudenda interna dá a vaginal vai se bifurcar em vesical, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Então, ó, saiu da vaginal, a vaginal é que origina aqui, ó, para o útero, né? Então, a uterina. A vaginal se ramifica e vem dar aqui a uterina, que vai vascular os dois córneos uterinos, tá? E aí, se ela se ramifica aqui, vem dar um raminho, a vaginal vai dar um raminho que vai vascularizar parte da bexiga, né? Então, ó, aqui, ó, a vesical caudal vasculariza a parte cranial da bexiga. E a umbilical vasculariza a parte caudal da bexiga, dando o ramo caudal, tá? É importante saber? Por que é importante a gente saber isso? Porque quando a gente tem uma complicação nessa região, a gente teve uma semana passada lá no hospital, é um granuloma, se forma nessa região por conta de fios mal utilizados ou processo de asepsia e antisepsia inadequados, ele compromete toda essa região, né? Ele vira uma massa nessa região inflamatória, vira um abscesso, e aí a gente tem que identificar todas essas estruturas, porque pode comprometer, vai ficar aderido aqui ao reto e à bexiga, né? E para você tirar uma aderência de castração, um granuloma de castração, você tem que identificar aonde estão esses vasos para você não lesionar os vasos que vão para a bexiga, senão a bexiga vai perder a vascularização na sua parte caudal, isso pode gerar uma série de cranial, isso pode gerar uma série de consequências, desde incontinência à necrose da parede da bexiga. Então, a gente tem que saber essa anatomia. Então, basicamente, de vascularização, a bexiga é vascularizada pela vesical cranial e caudal. A cranial vem da vaginal, né? E a caudal ela vem da umbilical. Basicamente isso. Peraí, o computador está danado. No macho, né? Aqui é o macho, é um pouquinho diferente, né? Não tem útero, então, em vez de vaginal, em vez da pudenda interna se bifurcar e vir formar as vesicais caudais e uterina, ela se forma aqui em prostática, né? Então saiu da pudenda, prostática, não tem vagina, e aí vem dando as vesicais caudais e um ramo prostático que vai direto para a próstata. Aqui, ó, prostática, tá? Esse ramo se divide e vasculariza lá cada lado, né? São dois lados, lado direito e esquerdo, né? Ele se divide e vão dar as prostáticas. A prostática que sai da pudena, ela se continua com o mesmo nome e se divide em dois lados, direito e esquerdo, tá? E aí vai direto para a bexiga também, vasculariza os ramos cranial e caudal da bexiga. Desculpa, o ramo cranial da bexiga e o caudal continua, aí vem aqui, ó, de novo, a umbilical. Então o ramo cranial caudal da bexiga é a artéria, vem do ramo da artéria umbilical. E o ramo caudal, ó, a vesical caudal, vem do ramo da prostática, no macho. Tá? Então, só muda isso. Muda a origem aqui, porque aqui vai para a próstata e na fêmea vai para a vagina.
Tem que saber isso? Tem que saber isso. Cai na prova? Cai na prova. Bom, quais são os procedimentos que a gente faz que são execuíveis no rim? Biópsia, né? Essa biópsia pode ser aberta, né? Pode ser guiada por ultrassom e com uma agulha Trucut, né? Nefrectomias, no caso das neoplasias, tá? As nefrectomias normalmente são realizadas por conta de neoplasia. Aí as biópsias normalmente são feitas para diagnosticar algumas patologias e litíase, né? Cálculos. Os cálculos também são patologias importantes que acometem o rim, são patologias cirúrgicas. Essas são as principais patologias cirúrgicas que acometem o rim, tá? Biópsias são feitas para fazer diagnóstico de algumas doenças renais. Você sabe que tem aumento de ureia e creatinina, mas você não consegue determinar qual é a causa, tá? Então, às vezes, é preciso fazer biópsia. Então, tá aqui, ó. Quando eu preciso fazer uma nefrotomia, que é a abertura do rim, a gente abre, né, no polo, na parte dorsal do rim, tá? Faz uma abertura nessa região, e aí até acessar a pelve e retira o cálculo. A nefrotomia ela é feita quando a gente tem cálculo renal, tá? Esses cálculos, não dá para operar o rim, não dá para fazer a remoção desse cálculo se o cálculo não tiver na pelve, tá, gente? Então, a pelve está aqui, a gente tem que, através da imagem ultrassonográfica, a gente tem que identificar que ele esteja tem que certificar de que ele esteja na pelve, tá? Não dá para operar o rim, o cálculo, quando ele está no parênquima, que às vezes é calcificação, né? Não desce aqui para a pelve. Por que não dá para, professor? Porque a imagem ultrassonográfica ela é bidimensional, né? Você não tem como saber aonde, a não ser que você esteja com ultrassom na sala, para você chegar nessa região aqui ou de medular ou cortical, né? Então, às vezes, você não consegue identificar aonde está o cálculo. Então, normalmente a gente opera cálculo quando ele está na região o quê? Pericalicial, tá? Então, você abriu o rim, né? E aí você precisa suturar esse rim. Com que tipo de fio, número, quais são as características de um fio que eu preciso ideais para suturar e qual é o tipo de ponto para fazer uma nefrorrafia. Existem 2 padrões de sutura, tá? Como mostra aqui o desenho. Ó. Primeiro, não, antes de falar da sutura, vamos ver aqui, ó. Primeiro é a via de acesso. Qual é a via de acesso para fazer uma nefrectomia? Bom, a via de acesso que a gente consegue fazer é epigástrica, desculpa. Né? A região epigástrica a gente consegue ter o acesso. Quando o rim é o esquerdo, que ele é mais caudal, talvez a gente precise ampliar essa incisão para a mesogástrica, pegando a linha umbilical, tá? Mas pode ser epigástrica e meso. Se for o direito, a epigástrica resolve, tá? Numa nefrectomia, você disseca toda a gordura perirenal, isola a artéria e veia renal, liga a artéria e veia renal com fio grosso, tá? Dependendo do tamanho, mas normalmente a gente liga com Vicryl 0. Pode fazer com inabsorvível também, mas eu prefiro usar o Vicryl. E ligar o ureter também. O ureter é ligado lá na base da bexiga. Então, às vezes, quando você vai fazer, se você não consegue suspender até a mesogástrica, às vezes você vai precisar abrir até a hipogástrica, tá? Então, se você puxando não consegue chegar na bexiga, você vai ter que abrir as 3 incisões, né? Vai fazer epi, meso, hipo, tá? Por conta da ligadura do ureter, que tem que ser feito lá na base. Por que não pode ser feito aqui em cima?
porque vai dar hidronefrose, vai ficar acumulando urina, ela vai passar aqui do outro rim, vai passar e vai ficar enchendo aqui, isso pode dar contaminação e infecção, tá? Fica um tubo sem função. Então, o ideal é que você faça a ligadura da artéria e veia ovariana, artéria e veia renais separadamente, tá? E depois faça a ligadura do ureter. Dúvida? Tudo com fio. Pode ser Vicryl ou inabsorvível, tanto faz. Nefrectomia tranquilo, tá? Acabou. Nefrectomia, e normalmente as indicações de nefrectomia são neoplasias, tá? Quando a gente faz uma nefrotomia, que é a abertura do rim, né, a gente precisa depois suturar essa abertura. E aí, como é que a gente sutura? Primeira a técnica que a gente realiza é fazer uma sutura contínua aqui usando essa parte dorsal do rim onde a gente abriu. Tá? Não pega muito próximo, porque é muito sensível. A gente pega a cápsula renal e sutura. Comprime por 5 minutos, né? E a gente não deve abrir esse rim sem antes fazer uma hemostasia temporária, né? Para aquelas pinças vasculares, Satinska ou Bulldog. É importante fazer a hemostasia, porque se você cortar, vai começar a sangrar. Tá? Então, bota uma pinça Bulldog aqui, na artéria e na veia, primeiro na artéria, depois na veia. Por que primeiro na artéria? Para poder parar o sangue de vir para o rim, e a veia para diminuir a regurgitação do sangue que está ali. Então você fechou. Porque se você prender uma primeiro, você vai ficar cheio de sangue, não vai ter por onde sair. Quando você cortar, vai sangrar bastante. Então, feita a hemostasia temporária, fez a incisão, removeu o cálculo, foi até a região pielocalicial, né? Tinha aqui o cálculo aqui nessa região, tirou o cálculo e aí sutura. Primeira técnica de realização de sutura é uma sutura contínua. Comprime o rim por 5 minutos, 10 a 5 minutos, você tira as pinças para ver se vai sangrar. Sangrou, aí você vai precisar fazer uns pontos em U abaixo disso, mas os pontos em U tem que ficar só na região cortical, não se deve ir na região medular, tá? Senão você atrapalha a filtração glomerular, muito menos na região pelicalicial. Então, você fez a sutura nessa, deixa eu desenhar aqui. Vamos lá. Então, ó, você fez a sutura contínua aqui, tá? E aí essa sutura que é essa aqui, ó, essa sutura contínua, vai lá, ó, pá, 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 pá. Fechou. Fechou? Aí você tira, perdão, você tira as pinças bulldogs, né? Espera 5 minutos, comprime o rim e tira as pinças bulldogs. Sangrou? Você vai ter que passar um fio, ó, daqui para cá, um ponto em U, tá? Para diminuir, você vai dar só um ponto naquela região que está sangrando. Pronto. Com que tipo de fio, professor? De preferência, um monofilamentar absorvível, ou seja, um monocril. Tá? Por que o monofilamentar absorvível? Não pode fazer com monofilamentar absorvível, nylon ou prolene, porque senão você vai fazer isquemia daquela região a vida inteira e vai acabar necrosando. Ele tem que ser monofilamentar absorvível, e o fio vai ficar ali causando reação inflamatória a vida toda. Então, pode ser um Vicryl? Pode, mas se usar um Vicryl, gente, você tem que tomar cuidado que o Vicryl é o quê? Monofilamentar. É multifilamentar. Quando você passa ele no parênquima renal, por ele ser multifilamentar, ele tem vários filamentos, ele pode rasgar o parênquima, isso te dificulta a sutura, tá? Não é que é proibido fazer com multifilamentar, mas é que o risco de lesar é maior. O ideal é com monofilamentar, que você consegue passar e transfixar o rim com maior facilidade, tá? Entendido? Então, estamos aí, ó, nessa região. Bom, feito isso, resolvido o problema.
Cirurgia... e aí vocês devem dar um pontinho no rim, na gordura perirenal, para ele não ficar solto, tá? Para ele não dobrar e não ficar solto na cavidade, não causar isquemia. Então você descolou ele toda da gordura perirenal, né? E aí agora você tem que prender ele naquela gordura perirenal, que ele não vem limpinho assim como a gente está vendo aqui no desenho, tá? Ele envolve todo o tecido gorduroso, aí você dá uns pontinhos e prende ele ali. Pode dar uns pontinhos no próprio parênquima renal para prender, para ele não se deslocar, tá? Essa é a técnica de nefrotomia. Bom, a gente tem nefrectomias que podem ser nefrectomias parciais ou totais. Quando a nefrectomia é total, como eu falei, você vem aqui, liga as artérias e veias renais, tá? E liga o ureter. Quando a nefrectomia é parcial, né, você normalmente tem que tirar em cunha, né? Ou seja, aqui, ó, depende do tumor, aonde seja o tumor, né? Se eu tenho um tumor aqui, por exemplo, no polo caudal do rim, você vai fazer a remoção e vai tentar fechar, sempre fazendo um corte em cunha, né, para ficar em V e você conseguir fechar o parênquima, senão você não consegue fechar o parênquima. Aqui, no caso, ele fez um corte em cunha, né, para dentro do parênquima, e aí ele dobra o rim, você consegue fechar. Isso não é muito fácil de se fazer, não, tá? O rim não é tão maleável assim, não. Né? E tem as nefrectomias de polo, né? Polo caudal ou polo cranial. E aí você fecha essa parte toda aqui, sempre cortando em cunha para você conseguir fechar, senão você não consegue fechar, tá? Essas cirurgias de nefrectomias parciais, elas são mais arriscadas porque você, invariavelmente, você acaba pegando a região pélvica licial, ou seja, pode ter vazamento de urina, né? E o processo é o mesmo, olha aqui está com a pinça vascular, tá vendo? Está com uma Satinsky, né? Essa é uma Satinsky, a outra parece ser uma Bulldog. Né? Ele colocou as pinças vasculares para ele poder trabalhar sem ter sangramento. Essas técnicas de nefrectomia parcial, normalmente, elas são mais suscetíveis a complicações. Por quê? Porque vai até a região pélvica licial e aí pode ter vazamento de urina, né, pela sutura, e aí contaminação e descência da sutura. Então, e é a mesma coisa, você faz uma sutura contínua, tá? Pode ser um chulé ancorado, que é mais seguro, e se sangrar, você dá uns pontinhos aonde sangrou, tá? Mesma coisa. Mesmo fio, tá? Que a gente usou para fazer a nefrotomia. A nefrorrafia você usa o mesmo fio para todo mundo, tá? Então, o caso aqui, ó, de nefrectomia. Nefrectomia a gente faz sempre quando eu tenho tumores, tá? Se eu tenho tumores, pessoal, não vai estar bonitinho como a gente viu ali no desenho, né? Olha esse tumor aqui, né? Isso aqui tudo é um tumor, tá? Deixa eu botar aqui o desenho. Ó, isso tudo aqui, ó, é um tumor, tá? Esse troço é enorme, é um tumor, começa aqui desse jeito e, né? Então isso aqui é o rim, ele vai evoluindo, a gente vai ver, já vê o tamanho do tumor. Então, é bem grande, então a gente pressupõe que os vasos vão estar enormes, a anatomia vai estar toda modificada. Então a gente vai ver como é diferente, não é tão bonitinho como a gente vê no livro, tá? Muda a técnica? Não, não muda a técnica. A técnica é a mesma. Só é mais arriscado em ter algum tipo de sangramento, tá? Então tá aí, ó. Isso aqui é o tumor, que a gente viu lá na tomografia. Olha aqui o tamanho da artéria, olha o tamanho do vaso, né? Essa aqui é a veia. Tá gigante. Então você tem que secar toda essa gordura, isolar a artéria e veia, né? E aí, procedimento normal, né? Eu tenho que fazer a ligadura. Eu tenho que tomar cuidado porque às vezes a uterina, a ovariana, desculpa, ela sai da renal, tá? Então, normalmente é ramo direto da aorta.
mas às vezes ela sai da renal. Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado para saber se a cachorra é castrada ou fazer a ligadura posterior à entrada da veia da artéria renal, da artéria ovariana, tá? Então você tem que saber aí se a artéria renal está sozinha ou ela tem alguma ramificação. E às vezes eu tenho ramificações de artérias que vão também para a adrenal, tá? Então você tem que fazer a ligadura aí anterior, né? Quer dizer, posterior aos vasos, para não ter comprometimento ou castrar essa cadela, tá? Então, ó, tá aqui, né? Observem aqui o rim, né? Tá todo secado, e aí você faz a ligadura bem próximo ao hilo, né? Uma ligadura sempre dupla, né? Imagina o tamanho disso aqui, é um vaso enorme, né? Então você faz uma ligadura dupla com o Vicrio 0, e aí você retira o órgão e está resolvida a cirurgia, e depois faz a ligadura do ureter. Tem gente que liga tudo junto, tá? Mas eu também já fiz, nunca tive problema, mas não é recomendado. Tá? Ureter, artéria e veia renal, e que é difícil de secar aquilo ali tudo. E a artéria e veia renal e ureter. Nunca tive problema. Né? Ah, pode dar shunt? Pode dar shunt. Né? Mas eu nunca vi. Mas não é recomendado. Bom, aí saindo do rim a gente entra no ureter. O ureter é uma cirurgia bem complexa, bem difícil, é uma cirurgia avançada, na verdade é uma microcirurgia, né? As pessoas que fazem esse tipo de cirurgia são aquelas pessoas que usam microscópio, tá? Tem especialistas para fazer esse tipo de cirurgia, porque o diâmetro do ureter ele chega até 0,2 milímetros, né? Eu opero o ureter somente quando ele tem uma dilatação, né? Quando ele está dilatado por um cálculo maior que 0,5 centímetro. Por quê, professor? Porque senão não enxerga a olho nu, tá? Você tem que usar um fio 6 zeros, 7 zeros, e se você não usar o microscópio, você não vai conseguir suturar nessas condições aqui que ele usa essas plastias para aumentar a luz. Então, quando tem uma dilatação maior do que 0,5 centímetro, eu uso, eu posso operar. Qual é a patologia que é indicada por ureter? Cálculos, né? Normalmente são os cálculos. E tem diversas técnicas, né? O cálculo está aqui obstruindo, em vez de você abre, faz um corte transversal, né? No sentido do ureter, e sutura ao contrário, né? Você pega essa parte com essa aqui e sutura, né? Em vez de você suturar bonitinho, retinho, você faz o corte e sutura ao contrário, que vai aumentar o diâmetro para evitar o que? Estenose. É um órgão muito pequeno, né? É uma estrutura muito pequena, então há um risco muito grande de ter estenose. E qual é o fio que a gente usa? Um prolene sempre, né? Prolene, um inabsorvível de monofilamentar, tá? 6 zeros ou 7 zeros. É isso que a gente usa. Bom, e às vezes a gente pode colocar, ó, tá vendo aqui, ó, uma sonda, né? A gente faz um buraco no rim, tá? Quando é próximo, você faz um buraco, faz uma incisão com bisturi até a região pele-calicial, com a lâmina ponta fina, introduz um catéter e esse catéter fica aqui, ó. Esse catéter tem vários furinhos. Então, para evitar que a urina passe aqui, que contamine, e para evitar que isso faça estenose, né? Tem essa técnica e a técnica do duplo J. Você bota um catéter no rim, ele vai até a bexiga e aí espera 5 a 7 dias para cicatrizar, e esse catéter fica ali para a urina passar ali por dentro e não ficar passando pelo ponto de sutura, evitando assim a contaminação. E para evitar a estenose, né? Quando é o catéter duplo J, você tira pela bexiga através de cistoscopia. Quando é o catéter colocado pelo rim, né, você coloca para fora da cavidade abdominal, e aí, para fora da cavidade abdominal, e aí depois é só puxar ele, tá? Fica um buraquinho, mas fecha rápido, né? Vai ter conteúdo, vai ter extravasamento de urina por esse buraco? Vai. Mas isso aqui fecha rapidinho, tá?
se envolve bastante com gordura aqui nessa região com uma sutura. E aí a própria gordura faz aí o tamponamento. E aí chegamos à bexiga, né? Quais são as patologias mais indicadas para a bexiga? Cálculo também, né? É a número 1. Neoplasias e ureteres ectópicos, que é mais raro. Isso é uma cirurgia avançada, não vou nem falar. Mas a cirurgia mais comum aí são as cirurgias de cálculo, né? Litise vesical. Aí tem alguns cuidados que a gente tem que tomar, alguns preparos. A literatura recomenda fazer as incisões na parte dorsal da bexiga, tá? Não na parte ventral. Por quê? Quando a gente faz incisão na parte ventral, aqui tem a incisão de pele. Às vezes a bexiga pode grudar aqui, fazer uma reação inflamatória junto com 2 cortes, né? Com o corte da bexiga e com o corte do peritônio. E aí ela fazer uma aderência nessa região. Então, eles recomendam você flerter a bexiga e fazer na sua parte dorsal, tá? Mas para evitar essa formação, se você quiser abrir aqui, que tem menos risco de ter complicação em ponto de vista de vascularização, né, que a vascularização vem toda daqui, a gente tem que procurar um lugar menos vascularizado, tá? E a gente pode botar um aumento aqui, né, que aí a aderência vai ser direcionada. Então, não vai aderir na parede abdominal. Tá? Lembrando da anatomia, né, a artéria vesical cranial vem da vaginal na fêmea e a artéria vesical cranial, caudal, vem da umbilical. Umbilical no macho também, né, a caudal, e vem da prostática na parte cranial da bexiga. Tá? Bom, quando a gente abre a bexiga, em casos essa parte dorsal ainda tem a entrada dos ureteres, e quando o cachorro não é castrado, o ducto deferente, então sobra pouco espaço. Né? Por isso que às vezes as pessoas preferem abrir na parte ventral da bexiga. Além de que tem aqui a entrada do ureter, né? A gente não pode lesionar a entrada dos orifícios. Escolher um lugar pouco vascularizado, né, para a gente poder fazer a limpeza e a remoção dos cálculos. Existem alguns procedimentos a serem feitos, um preparo prévio, tá? A gente vai ver em patologia cirúrgica. A gente não pode sair abrindo a bexiga sem fazer exame, sem saber se essa bexiga está com infecção, se está contaminada, se esse animal já tratou várias vezes, porque normalmente a patologia, ninguém diagnostica cálculo de primeira, né? Normalmente tem sangramento, a não ser que tenha feito uma ultrassonografia, mas normalmente não é isso que acontece. Normalmente, é uma cistite. Aí passa antibiótico inflamatório. Aí melhora um pouquinho. Depois o animal volta a ter recidiva. Por quê? Porque a causa está lá, são os cálculos. Se esse animal tomou muito antibiótico, provavelmente ele vai ter que fazer mais tarde aí uma cultura antibiograma quando você for operar, para não saber se tem resistência aos antibióticos que já foram usados. Mas deixa isso para patologia. Toda vez que a gente incidir um órgão oco, uma víscera oca, no caso da bexiga, a gente precisa usar os reparos, tá? Tá aqui, ó, os reparos, tá? Então tá aí os reparinhos, e aí a gente consegue entrar com bisturi. Abrir bexiga é sempre com bisturi frio, e abrir intestino também, mesma coisa, tá? Por quê? Porque senão lesa. O bisturi elétrico ele tem uma lesão maior em torno da ferida, né? Então tem que ser com bisturi frio. Importante. Aqui a gente faz uma sutura sempre em 2 planos, tá? Aí a gente começa a entrar na questão de conhecimento de fios. Se eu tenho um monocrio, principalmente um monocrio plus, é sempre fio absorvível na bexiga, tá, gente? Eu não posso usar um fio inabsorvível. Você só pode usar um fio absorvível na bexiga. Senão tem complicações aí de formações de novos cálculos, reações inflamatórias constantes, sangramento, então tem que usar um fio absorvível, jamais nylon e prolene. Então é Vicryl e monocrio, ou Vicryl plus e monocrio plus, tá?
Quando eu tenho o Vicryl Plus ou Monocryl Plus, preferência Monocryl Plus, você pode fazer todas as camadas? Pode. Eu não gosto, né? Porque é muito arriscado. Mesmo tendo baixa capilaridade, mesmo sendo um ótimo fio. Por quê? Porque eu consigo suturar aqui, ó, a mucosa. Então você faz uma sutura com... qual é o tipo de ponto? Eu só faço contínuo. Pode usar simples? Pode. Então você vem aqui, ó, contínuo, né? Fecha a mucosa. Esse fio que foi à luz, que está contaminado, você despreza, pega outro fio e aí você coloca a cera muscular separadamente, tá? Então é uma sutura em 2 planos, mucosa e cera muscular, tá? E aí você faz o fechamento da bexiga. Pontos contínuos, monocril ou vicril, sempre em 2 planos, mucosa e cera muscular, tá? Bom, essa figura aqui é para mostrar que, às vezes, quando eu tenho obstruções de uretra com animal com ureia creatina muito aumentadas, que requer uma cirurgia mais demorada, uma cirurgia mais complexa, às vezes você pode botar uma sonda, fazer uma colocação de uma sonda na bexiga, né, para melhorar, porque ele está produzindo ureia e creatina tão aumentadas, porque é uma obstrutiva, né, é uma lesão obstrutiva. E aí você melhora o quadro desse animal, colocar uma sonda aqui é fácil, né, é simples, melhora esse animal para depois, em outro momento, fazer uma remoção de cálculo quando ele sai da bexiga e vai para o ureter, né, para a uretra peniana, né, ou vaginal. Normalmente vagina não entope, né, ele vai conseguindo passar aqui e vai. O problema são os machos, tá? Mas isso aqui é possível fazer uma cirurgia prévia, né, uma cirurgia preparatória para um procedimento maior, para esse animal ter mais condições de entrar numa cirurgia. Então está aqui. Primeiro passo, né, isso tudo a gente tem que ir descrevendo, né? Ó, primeiro passo, né, determinou a região, né, a bexiga é sempre feita por uma incisão hipogástrica, esvaziou a bexiga. Essa bexiga tem que estar sondada, né? Olha a sondinha aqui, né? Ó, todo animal que vai ser feita a cistotomia tem que estar sondado para estar esvaziando o conteúdo de urina, tá? E aí bota a colocação dos reparos, a incisão com bisturi, sempre com a ponta da lâmina virada para cima, para você não cortar demais. Depois você termina de fazer a abertura com a tesoura, tá? Faz a lavagem da cavidade, retira o cálculo e fecha. Aqui, ó, camada interna, que é a mucosa, monocrio plus ou vicrio plus, ou monocrio normal, e depois a seromuscular, você fecha no mesmo padrão, fechando a bexiga, tá? Dúvidas não, né? Tranquilo, bexiga. Beleza. E aí, os cálculos de uretra, que aí são mais complexos, são mais complicados, né? Primeira tentativa que vocês têm que fazer antes de abrir uma uretra é jogar esse cálculo para a bexiga, né? Porque normalmente o cálculo nunca está sozinho, né? Você vai ter que abrir a bexiga para tirar cálculo. Então, vai fazer 2 incisões, você vai ter que esvaziar essa bexiga por cistocentese, tá? E aí você vai ter que passar uma sonda e fazer um flush. Você vai ter que tentar jogar esse cálculo para a bexiga. Você consegue determinar a localização do cálculo através de uma palpação retal, né, ou através de uma ultrassonografia. Ou a palpação em todo o trajeto, você consegue identificar. Ó. Se você palpar retal, você vai conseguir saber se esse cálculo está na região pélvica ou não. Aí saiu da região pélvica, você com a mão você já consegue apalpar onde está o cálculo. E ultrassonografia você também consegue. Só não consegue ver quando ele está na região pélvica. Até a ultrassom não consegue chegar aqui porque tem o osso. Tá? Então, a primeira tentativa é jogar esse cálculo para dentro. Não conseguiu, aí não vai ter jeito. Você vai ter que fazer uma uretrostomia. Tá? Melhor lugar para fazer uretrostomia é na região escrotal. Né? Então, tem que castrar o animal. Por quê, professor? Porque ali a região é maior, ela fica mais protegida. Quando a gente faz essa uretrostomia na região perineal, fica muito suscetível à infecção, porque ele fica logo abaixo do reto e toda vez que o animal faz cocô, vai contaminar ali a tua abertura, tá? Então, não é só durante a cirurgia o problema vai ficar o resto da vida, né? Vai ficar tendo estafilococos
ali o tempo inteiro, enterococos sempre no trato urinário e aumentando o risco de infecção. Então a gente faz nessa região aqui, ó, pré-escrotal, que fica um pouco mais protegida, né, logo abaixo do testículo. Essa região também é grandinha. Então não tem mistério, assim, de qualquer forma, por que eu falo que você vai ter que passar? Você vai ter que chegar com a sonda até o cálculo, para você achar o ureter, senão você não acha, que é muito pequenininho. Tá? Se você tem um cálculo nessa região, você vai ter que passar. O cálculo passou aqui e está obstruindo lá no osso peniano. Às vezes você não consegue chegar, passar pelo... Ele se funde ao osso peniano e você não consegue tirar o cálculo. Aí você precisa fazer uma ureterostomia para passar a urinar por essa região. Tá? E aí o que que faz? Aí tu vai ter que abrir a bexiga, passar uma sonda retrógrada de dentro para fora, porque senão você não acha, tá, gente? Para fazer. Aí faz a incisão em cima, tá vendo? Você vai fazer uma incisão em cima, servindo o catéter como base. E aí você sutura a mucosa da uretra direto na pele, tá? E isso tende a ficar pequenininho. Então o que que você faz? Você quer uma incisão, quer uma abertura de 2 centímetros, você vai fazer uma incisão de 3 a 4. De 4 a 5, desculpa. Porque no processo de cicatrização há um encurtamento. Que tipo de ponto? Aí é nylon, né? Toda sutura que se conecta com a pele, a gente usa um nylon, tá? E aí fica com esse formato aqui, ó. Deixa sondado para evitar a formação de conteúdo urinário passando por aqui até cicatrizar. 7 a 10 dias, você pode tirar esses pontos e aí está lá formado o mel ósseo para o animal poder urinar. Tá? Sistema reprodutor, mesma coisa. Anatomia, vias de acesso, indicações, materiais mais adequados e as suas complicações. Parede abdominal a gente já viu, os planos anatômicos, né? E aí, para fazer uma castração, normalmente a gente abre na linha mesogástrica, tá? Logo abaixo da cicatriz umbilical, em cadela, e 2 dedos abaixo da cicatriz umbilical em gato, tá? Em gata. Que o polo cranial do rim vai estar aqui o ovário vai estar aqui, logo abaixo do polo cranial do rim. Então, uma incisão logo abaixo da cicatriz umbilical vai propiciar e aí a gente abre. Não precisa abrir até lá embaixo para chegar no corno uterino, porque puxando ele vem, você consegue fazer a castração normalmente. Posso castrar pelo flanco? Pode castrar pelo flanco. Quando eu tenho indicação de castrar pelo flanco? Quando eu tenho uma cadela gestante, né? Às vezes você vai fazer uma cesariana, a cadela da gestante está com aquelas mamas enormes, você não tem espaço para entrar aqui por causa da cadeia mamária. E aí também eu tenho outra coisa, o peso do animal com uma cadela com uma gestação muito grande, quando você tem um peso muito grande nas vísceras, comprimindo a cava e a aorta, você tem alteração hemodinâmica. Então, às vezes, você dá preferência em fazer... E água? Oi? Alguma pergunta, Ana? Então, você prefere fazer uma cesariana pelo flanco, tá? No macho, a gente tem 2 tipos de incisões, né? A escrotal e a pré-escrotal. Hoje em dia, normalmente, a maioria dos cirurgiões preferem a pré-escrotal, porque quando a gente faz a escrotal, deixa o escroto aberto para não inchar, né? Então, para não deixar aquela lesão aberta, a gente usa a pré-escrotal. Anatomia, a gente tem que saber, né? Então, eu tenho aqui a artéria ovariana, ela é ramo direto da femoral, da aorta, desculpa, com algumas exceções que ela sai da renal, mas a maioria delas sai direto da aorta, né? E a uterina, ela vem lá, como eu falei, da vaginal, tá? Ó, tá aqui. Por que isso é importante saber? É importante saber, gente, porque se você perdeu uma artéria, uma ligadura do útero, não adianta você continuar seguindo o útero, porque a vascularização ela vem daqui de cima, né? Então, ela não está seguindo o corno uterino. Ela normalmente vem daqui de cima. Então, da artéria vaginal.
E aí você tem que seguir, né, esses ramos aqui para saber se tem sangramento além dessa região aqui do corno uterino. Se a lesão for na uterina, beleza, você vai ter que seguir até chegar aqui. Por algum acidente rompeu, tem que ir lá para dentro. Não adianta você seguir o corno uterino, porque vai continuar sangrando, tá? Então, olha só, o que vocês acham que sangra mais? Um sangramento de perder uma artéria ovariana ou o sangramento quando a gente perde uma uterina? O que é mais arriscado para perder o animal na mesa? O sangramento de uma ovariana ou o sangramento de uma uterina? Uterina, né? Por quê? Maior quantidade de vascularização. Não, é menor. Por que é menor? Porque ela já é bifurcação. A ovariana é ramo direto da aorta, então a pressão é muito maior. Aqui ela já vai se bifurcando em várias, já tem 4 ou 5 bifurcações, então a pressão aqui é menor. Tá? Então o sangramento de uma uterina ele é muito menor do que o sangramento de uma ovariana. Por isso que assim eu falo para os meus alunos, gente, eu tenho muito mais preocupação em deixar vocês fazerem uma cistotomia ou uma cirurgia de sistema digestivo do que uma castração. Por quê? Porque aqui eu preciso ter uma experiência para saber qual é o ponto ideal de fazer uma ligadura, tanto da uterina quanto da ovariana, porque aqui a gente liga em tecido adiposo, né? O ligamento suspensório do ovário, junto com o tecido adiposo. E aqui do útero, né? Então, qual é o ponto ideal de fazer essa ligadura sem romper essas estruturas, mas promovendo a hemostasia? Só o tempo vai te dar essa experiência, tá? E às vezes a gente pega, né, principalmente depois de piometra ou cesariana, que o corno uterino está grande, a gente faz essa ligadura, né? Eu não costumo fazer ligaduras transfixando o útero, né? Porque se você transfixa, principalmente caso de piometra, nunca façam isso, né? Por que eu estou falando de piometra? Porque piometra isso aqui vai estar aumentada, vai estar largo. Então eu faço uma ligadura do conjunto todo e se precisar eu suturo, né, o coto que ficou. E aí, conforme vai regredindo, principalmente em cadelas com cesariana, que você faz cesárea e castração ao mesmo tempo, esse conteúdo está enorme, né? E aí você faz a ligadura aqui e sutura a borda, né? Porque está muito grande. E aí essa sutura às vezes não é o suficiente, porque o útero, principalmente quando você tentou induzir o parto, você dá, né, hormônio para induzir o parto, o útero se contrai. Depois que esses hormônios passam, tentou, falou, não consegui fazer o parto por indução. Vou ter que chamar o cirurgião para fazer uma cesariana. O útero está contraído, né? E aí está contraído, quando passa o efeito do hormônio, ele relaxa, e aí você fez uma ligadura achando que estava bom, quando ele relaxou, ele relaxa e aí começa a sangrar. E essa ligadura pode afrouxar também. Então, normalmente, é mais comum ter sangramento de uterina do que ovariana, a não ser que seja de uma cadela gorda. Cadela gorda é a catástrofe para castrar, né? Por quê? Porque o tecido adiposo ele rasga tudo, né? Então, isso pode dificultar aí a tua cirurgia. Bom, quais são os fios que a gente usa? Eu tenho uma regra, tá? Não tem descrito isso, mas eu uso. Cadelas até 5 quilos, eu posso usar um Vicryl 2 zeros, tá? E gatas. Cadelas acima de 5 quilos, eu uso um Vicryl 0, tá? Para fazer essas ligaduras do pedículo ovariano, uterino e peritônio, e fechar peritônio e musculatura. Tá? Então, a regrinha. Cadela acima de 5 quilos, Vicryl 0. Cadelas abaixo de 5 quilos, Vicryl 2 zeros. As ligaduras aqui, elas são sempre duplas. Tá? Como assim, professor? Ligadura dupla? Não entendi. Você faz... Deixa eu botar vermelho. Não, vou botar... Tinha que botar vinho, né? Que a cor do Vicryl é vinho. Então, vou deixar azul mesmo. Então, ó, você faz um nó e depois faz outro nó.
Você faz 2 nós nessa região e aqui a mesma coisa. Faz um nó, faz outro nó. Para criar uma barriguinha aqui, ó. São nós de segurança. Então você vai dar 2 nós no útero, 2 nós na ovariana, tá? Vai fazer a ligadura sempre dupla, porque o pulsar da artéria pode expulsar o fio. Quando você tem a ligadura dupla, você faz uma barriguinha entre uma ligadura e outra. Quanto mais pulsação tiver, mais apertado vai ficar essa barriguinha, então não solta o nó, tá? Então, como é que a gente faz? Como é que você escreveria a técnica? A abertura na região mesogástrica, identificação da linha alba, a abertura do peritônio. A gente pega a técnica, a gente usa a técnica do gancho, coloca o gancho lá na parede abdominal, desce até o fundo, vira o gancho, puxa o gancho, as estruturas, identifica o útero, puxa o útero, vai até o útero, até o ovário. Nessa condição aqui, quando a gente expõe, a gente coloca tem técnica de 3 pinças, tá, gente? Eu não uso 3 pinças não, porque como a gente faz uma incisão pequenininha, não dá. Então eu uso uma pinça aqui, né, anterior ao ovário, e uso, deixa eu desenhar a pinça aqui, isso é uma pinça, tá, gente? Olha a maldade. Deixa eu tirar esse negócio daqui, porque tá me atrapalhando. Então usa a pinça aqui e usa uma pinça aqui, tá? Nesse ligamento. E aí você faz a sua sutura nesse espaço que tem aqui. A técnica de 3 pinças se utiliza uma outra pinça aqui no ovário, uma pinça curva, para você não deixar pedaço de ovário. Só que aí esse pedaço aqui fica muito pequeno para você fazer ligadura, tá? Isso só é possível quando você faz uma abertura muito grande. Então, vocês vão ver na prática que a gente faz um buraquinho bem pequenininho. E na hora de fazer a ligadura, a gente segura com a mão o ovário e identifica o ovário para a pessoa não ligar ou não deixar resquício de ovário ali dentro, tá? No útero eu não uso essas pinças, eu só puxo e só uso a pinça aqui na hora de cortar, tá? E eu mantenho o reparo aqui para ver se está sangrando e aqui também. Deixa um reparinho. A gente vai ver a técnica, eu vou passar os links dos vídeos de castração antes de vocês me entregarem o relatório. Tá? E tiver alguma dúvida, vocês me mandam mensagem que a gente vai tirando as dúvidas. Castração de macho não tem... Oi? Estava falando da técnica, né? Por que um tal, quando a pessoa vai fazer castração, de prender o ureter junto? Que eu já vi isso em humano, já vi isso em cachorro direto. Sinceramente, para mim isso é burrice. Porque o ureter ele passa bem longe daqui, ele só passa perto aqui do útero, né? Ele é fininho, eu já vi ligarem o ureter, mas não tem como você ligar o ureter, você tem que achar o ovário, útero e ovário, né? Isso é imperícia, imprudência. Então, não tem ureter passando aqui, não tem... incompetência mesmo fazer isso, não é comum isso acontecer. Inexperiência, não conhecer a anatomia. Você não conhece a anatomia e acaba fazendo essa cagada. Para castrar macho, o testículo, ele vem recoberto pela túnica vaginal, né? A gente faz uma incisão pré-escrotal, faz uma incisão da túnica vaginal e aí solta a túnica, né, que fica presa. Aqui você tem um ligamento, a gente vai soltar esse ligamento que fica no polo caudal do epidídimo, e aí a gente solta o testículo e vai fazer também 2 ligaduras duplas lá embaixo. Tá? Eu vou passar a cirurgia, vocês vão ver a cirurgia. Então não tem muito mistério. E pronto. Pode fechar a túnica ou não, né? A túnica lembrando que a túnica é a comunicação com a cavidade peritoneal, fecha subcutâneo e pele. Então, qual é a descrição da técnica de castração de macho? Abertura pré-escrotal, abertura da túnica vaginal, descolamento do ligamento que prende o músculo cremaster, né? Se solta ali o músculo cremaster,
Aí você faz uma ligadura dupla com fio, dependendo do peso do animal. Se for até 5 quilos, 2 0. Se for acima de 5 quilos, 0. Dupla. Você pode ou não fechar a túnica. Eu não fecho a túnica por um simples motivo. Se tiver algum edema escrotal, que vai haver, para aquela castração não ficar com aquele saco enorme, gigante, isso vai servir de dreno. A abertura da túnica vaginal é comunicação com a cavidade abdominal. Então, tudo que tiver fazendo seroma no testículo, na bolsa escrotal, ele drena por esse orifício e não fica inchado. Tá? Subcutâneo com 2 zeros ou 3 zeros, e nylon, pele, 3 zeros. Tá? Bom, se sangrar, gente, qual é o perigo de você perder isso aqui, perder uma ligadura? Eu tenho que entender como é que funciona isso aqui, né? Como é que funciona? Ele entra para dentro da cavidade abdominal, né? Ali na região inguinal, né? E se você às vezes perder, cara, tu vai ter que abrir o abdômen e vai ter que ir lá no polo caudal da bexiga, cranial da bexiga, para achar aí o ducto deferente artéria e veia testicular, tá? O primeiro passo é tentar pescar ele com uma pinça hemostática. Se não pescou, se o anestesista está falando está hipotenso, o animal está hipotenso, está ficando hipotérmico e está hipocorado, e você não está vendo sangramento nessa região que você operou, é porque já entrou para a cavidade abdominal. Então você tem que abrir a cavidade abdominal para poder, para poder achar a artéria e veia testicular, tá? Cirurgia de próstata, né, no macho. Normalmente a gente faz uma incisão nessa região, né, cranial e caudal, ligando as prostáticas direita e esquerda, e depois você junta o ureter junto com a bexiga. É cirurgia avançada, tá? Não vou cobrar cirurgia de próstata, não. Mas olha a complexidade das estruturas que tem aqui, né? Então, na verdade, o que você faz? Você vem aqui, ó, você tem que usar você tem que usar um fio. Oh, meu pai. Bom, aqui você também usa um fio inabsorvível. Então você vem nessa região aqui do trio, sem pegar a parte da inserção do ureter, tá? E a vascularização. Então, bem próximo da próstata. Coloca uma sonda, liga esses vasos que são da prostática, tá? Direito e esquerdo. E aí faz uma incisão circular em volta do órgão, tira a sonda, tira o órgão, passa a sonda de novo e sutura com pontos separados. Aí pode ser prolene, tá, gente? Eu normalmente aí uso prolene. Ureter sempre é prolene, uretra sempre é prolene. Mas isso é cirurgia mais avançada, tá? Não vou ficar cobrando isso de vocês, não. Só para vocês saberem como é que faz. Então, ó, castração de cadela. Então, relembrando, mesogástrica, eu tenho acesso à ovariana. Ó, Simone, ó, o sangramento da ovariana ele é muito mais importante porque a ovariana é ramo direto da aorta, tá vendo? Então, quando ela é ramo da renal, aqui ó, o ramo da veia renal tá vindo da merda. A veia renal tá vindo da veia renal, a veia ovariana tá vindo da renal. É comum, mas não é o normal, tá? Normalmente é da cava e da aorta. O sangramento de uma ovariana é muito mais arriscado a gente perder o bicho porque a pressão é muito maior, ele é ramo direto da aorta. A outra não, a outra tem várias bifurcações, aí a pressão vai diminuindo, tá? Então essa é a peça que a gente fica, ali não é tudo bonitinho como a gente vê no livro, né? Tem todo esse ligamento, esse tecido adiposo, esse tecido gorduroso, o ligamento é largo do útero, né? E essa é a peça que sai. Aqui é uma sutura contínua, que a gente não deve fazer. Sutura contínua, sutura é mais arriscada em pele. Então vamos ver aqui.
Eu vou passar para vocês algumas cirurgias que a gente filmou com melhor qualidade. Vou passar no final o link. Então vamos ver o link direto depois, já que ele não quer passar. Tá de sacanagem comigo. Ah, foi, agora foi. Eu vou dar uma adiantada. Não, no final eu passo um outro. Vou explicar aqui a técnica. Então, olha só. Determinou a região, abertura de pele, peritônio. Para você abrir o peritônio, você levanta com 2 pinças de Allis, para quando você fizer o corte do peritônio, você não lesionar nenhuma estrutura abaixo, tá? Então, essa é a técnica. Abertura da pele imediatamente a caudal ao umbigo, uma abertura de 2 a 3 centímetros. Só quando eu uso a técnica do gancho, você escorrega o gancho virado com a ponta para a parede abdominal, até o fundo da cavidade abdominal. Você rotaciona ele para ver a ponta do gancho virar para a parte medial, traciona e puxa. Quando puxar, ele vai trazer aí, aqui, ó, o útero e ovário. Identificou o útero e ovário, tira o gancho, né? E aí começa a colocar uma pinça. Tem gente que rompe e tem gente que não rompe. Por que romper e por que não romper o ligamento suspensório do ovário? Bom, eu não rompo, tá? Por um motivo simples. Quando você rompe o ligamento suspensório do ovário, se você perder a ovariana, o ligamento suspensório do ovário ele está no polo caudal do rim. E há uma semana a gente teve uma colega, uma aluna nossa que perdeu durante a cirurgia. Todas as cirurgias são feitas com tranquilidade, não tinha tido nenhuma intercorrência, e por um lado foi bom porque eles viram como resolver uma emergência, né? Até hoje a gente não tinha tido uma complicação dessa. E aí, primeiro lugar que a gente procura é no polo caudal do rim. Por quê? Porque está preso ao ligamento suspensório do ovário. Quando você não rompe, ele vai estar lá. Quando você rompe, ele vai estar sangrando dentro da cavidade e você vai ter que ficar procurando aonde que está o sangramento, tá? Então, é por isso que eu não rompo. E pelo estímulo de dor, né? Quando você rompe, o estímulo de dor para o anestesista é muito maior. Então, eu prefiro não romper. Então, tá aqui, ó. Eu coloco, essa técnica é a técnica de 3 pinças, né? Eu não uso essa técnica, o livro recomenda, porque senão, olha aqui o espacinho que a gente fica para fazer a ligadura. É muito pequeno, tá? Você bota uma pinça aqui, depois do ovário, entre o útero e o ovário, uma depois de terminar o ovário e outra abaixo, e você faz uma ligadura aqui no meio. Eu não uso essa pinça aqui do ovário, tá? Após o ovário. Eu uso para delimitar o próprio dedo, tá? Eu uso o dedo de alguém, do auxiliar, para segurar o ovário e eu fazer essa ligadura. Porque, preste atenção, se você ligar aqui, as próprias pinças te atrapalham em apertar o útero, em apertar a artéria via ovariana, né? Por quê? Você vai apertar aqui, mas eu tenho essa extensão sendo pressionada pela pinça, então ela não deixa isso aqui abrir, isso aqui ficar estrangulado. Então, quando você, às vezes, tira a pinça, o ponto sai na tua mão porque você não deixou. O ideal é você, quando der o nó, você abrir as pinças, tá? E depois coloca de novo. A ligadura sempre dupla, tá? E aí depois você corta o ovário, a artéria via ovariana, o ligamento suspensório, tá? Existe esse ligamento aqui, tá? É o ligamento largo do útero. Tem gente que liga, tem gente que não liga. Eu ligo sempre e recomendo a vocês a ligarem sempre e criar o hábito de ligar isso. Por quê? Porque, gente, peraí que eu vou voltar. Se vocês estão trabalhando num projeto de castração que não tem, os animais normalmente não têm, com exceção do nosso hospital, que todos os animais de projeto de castração fazem pré-operatório, e você não sabe quais são as condições desse paciente que você está operando, né, de um projeto de castração, se o animal está com plaqueta baixa, esse ligamento ele é vascularizado, né? Se você só cortar isso sem ligar, isso aqui vai ficar sangrando.
Sangue irrita peritônio, pode dar peritonite. Se sangramento não parar, o animal pode morrer. Por quê? Se o animal normalmente para. Se o animal está com a plaqueta baixa, não vai parar, tá? Então, você não sabe se o animal está com a plaqueta baixa ou não. Em projeto de castração não se faz exame. Então, eu aconselho a criar o hábito de ligar esse ligamento lateral, largo, do útero, tá? E aqui na cervix, ó, vem bem próximo da cervix, ligadura dupla, tá? Eu não gosto de fazer ligadura muito baixa, tá? Eu faço mais próximo aqui da bifurcação do útero. Por quê, professor? Por causa disso aqui, ó. Vamos lá. Vamos voltar aqui para a anatomia. Olha lá, olha lá. Bom, tá aqui o útero. A cervix é essa parte gordinha aqui, tá? Se você faz a ligadura muito próximo aqui, se esse animal tiver alguma reação ao fio, fizer um granuloma, o que vai acontecer? Vai comprometer a vascularização do polo cranial da bexiga, tá? Então eu faço mais afastado um pouquinho e pode comprometer a entrada também aqui, ó, dos ureteres. Então eu faço mais afastado um pouquinho, tá? Ah, dá piometa de coto? Não, não dá piometa de coto. A piometa de coto só é causada por resquício de ovário remanescente ou quando o animal já tem piometra. Quando o animal já tem piometra, aí você tem que ligar realmente próximo à cervix, tá? Não pode deixar nenhum coto de útero ali dentro porque está contaminado. E a piometra de coto normalmente acontece porque você deixa o ovário remanescente, deixa um pedaço de ovário lá dentro, aí o animal fica ciclando e aí aquilo ali acaba infeccionando. Castração de macho. Em gato, em cão, você pode fazer a incisão mediana. Essas 2 incisões em cada bolsa não é recomendada, a gente não usa mais, né? No gato também, mas eu prefiro abrir no meio. No gato não dá para fazer pré-escrotal, tá, gente? Tá? Eu faço uma incisão onde? No meio do escroto, tá? E aí jogo uma bolinha para um lado, tiro. Jogo uma bolinha para o outro, tiro. Bom, você pode usar a técnica fechada, usando o próprio do cordão para dar o nó. Você pode dar o nó com o ducto deferente no artéria e veia testicular, ou você pode usar a ligadura convencional. Tá? Pré-escrotal, ó. Abre pré-escrotal, túnica vaginal, expõe o testículo, rebenta o ligamento. O ligamento pode ser arrebentado manualmente, mas a gente só abre com bisturi elétrico, só arrebenta com bisturi elétrico para não sangrar, e aí faz a ligadura dupla da artéria e veia testicular junto com o ducto deferente. Tá? Tem a opção de fechar ou não, e a regra continua, dos 5 quilos, tá? Tanto para cadela quanto para macho. Aqui, ó, terminou de fechar a cervix, peritônio, né, na fêmea, eu fecho com, se for uma cadela, de mais de 10 quilos, com Vicryl 0, peritônio, subcutâneo eu posso até fazer com o mesmo fio se sobrar, e depois a pele nylon 3 zeros, tá? Não me use nylon 2 zeros, nylon 0, porque quanto maior o número do fio, mais material corpo estranho vai ter na ferida e mais complicação você pode ter. Dúvida nas técnicas de castração? Deixa eu ver se essa aqui vai passar. Se não passar, a gente vai direto para... Essa castração de gato. Agora eu vou falar para vocês das variações das técnicas que a gente usa, tá? Porque eu posso fazer sem fio nenhum, sem usar fio nenhum, como eu te mostrei, e posso cauterizar, né? Normalmente esses animais, o macho dá para castrar com sedação e bloqueio local, né? Ó. Vocês estão ouvindo o vídeo, não? Vocês estão ouvindo o vídeo? Mas está sem áudio e está devagar. Eu não estou ouvindo vocês.
Professor, o vídeo tá sem som e tá meio que travando, meio em câmera lenta. Estão ouvindo, pessoal? Tá, então eu vou narrando, tá? Saiu o som aí, não sei por quê. Eu vou narrar para vocês. Ele está fazendo um bloqueio intratesticular, tá? Pode ser feito tanto no gato quanto na cadela, no gato quanto no cachorro, tá? E bloquear os cordões ali. Eu vou narrar para você. Tá, eu vou avançar. Esse vídeo está ruim. Eu vou avançar. Vamos lá para a cirurgia logo. Ó. Fez o bloqueio, raspou, bonitinho, que a traqueotomia estava mal feita. A antisepsia. Vamos lá para o final. Demora tanto. Olha o tempo que o Eduardo me atrapalha. Eduardo me atrapalha, ó. Demora tanto para anestesiar o bichinho, que olha o tempo de cirurgia. Botou o pano de campo, ó. Olha aí, ó. Abriu um buraquinho no pano de campo. Olha que ridículo é a cirurgia de castração. Olha o tempo de cirurgia. Ele levou 19 minutos para me deixar entrar na cirurgia. Olha o tempo que eu vou fazer a cirurgia. Ó. Vou fazer uma incisão no meio, tá vendo? Ó. Na RAF, tá? Ó. Aí joga uma bolinha para um lado. Tá? E tira uma bolinha, ó. Túnica vaginal. Abrir a túnica vaginal. Ó, túnica vaginal. Vou abrir ali, ó, para separar o ligamento do plexo vascular e o epidídimo. Ó, pincei já lá o plexo vascular. Agora vou soltar o ligamento, né, que é o músculo cremático que fica ali preso no epidídimo. Soltei. E olha só que coisa maravilhosa agora. Não vou usar fio, não vou usar nada, ó. Ó, cauterizei. Olha lá como é que cauterizou. Viu como é que encolheu o testículo? Ó, soltou, acabou a cirurgia. E aí eu deixo o aluno fazer do outro lado, tá? Ó, expõe o testículo do outro contralateral. Falta de intimidade para segurar no ovo. E faz o mesmo procedimento do outro lado, tá? Ok? Dúvidas? Ô, Andrei, usando bisturi elétrico, você só faz a cauterização ali, né? Não faz mais Não usa nada. fio, não usa fio. Agora eu vou mostrar outras coisas para vocês que são mais maravilhosas ainda. Deixa eu abrir aqui. Vou parar até a gravação.